Isso, hiper história. E o José Login vai apresentar a nossa convidada de hoje. Boa tarde para você, ouvinte da Vinha, você que está aí nos acompanhando. E para você também que está pelo YouTube, seja muito bem-vindo a mais um Hipercast. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, mas antes de falar da convidada, quero falar com vocês dos sorteios que nós vamos fazer hoje. Já vamos começar com o sorteio. Onde tem Hipercast, tem sorteio. Nós vamos começar hoje com o sorteio de 2 vouchers de R$200 em compras em qualquer loja Hiperfesta do Brasil. Tem sempre uma loja Hiperfesta pertinho de você. Você pode escolher a loja mais próxima para pegar aí um voucher, né, de R$200. Nós vamos sortear 2 hoje. Serão 2 ganhadores e para participar é muito fácil. Você só precisa seguir o nosso Instagram, @hipercastoficial, e mandar um oi lá no direct, responder 2 perguntas e aí você já vai estar participando do sorteio que a gente vai fazer no final desse programa. E pra gente começar, eu quero apresentar a nossa convidada de hoje. Hoje nós estamos recebendo a Esther Nogueira. A Esther, ela é casada com o Venerano, mãe do Rafael e da Tairane, e avó do Heitor, do José Rafael e do Benício. A Esther, ela é franqueada da Hiperfesta de Senador Canedo e de Morrinhos, Goiás. Esther, seja muito bem-vinda, uma honra ter você aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos ouvintes, né? Pessoal aqui da mesa. E estamos aí, né, para contar mais uma história. É isso aí, Esther. Nós estamos aqui na expectativa. Nós já conhecemos a história da Esther, mas nós estamos aqui também na expectativa, né, para relembrar, para ouvir novamente tudo aquilo que Deus fez na vida da Esther. A Esther é uma companheira de longa data, né? Então, assim, é uma história de sucesso. É alguém que realmente serviu bem. Esther, eu estava vindo para cá e eu estava lembrando de você e lembrei de um versículo, né, que o apóstolo Paulo fala lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13, que o apóstolo Paulo fala assim: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. A Esther é alguém, ouvinte, você que está nos ouvindo nessa tarde, a Esther é alguém que serviu bem como funcionária, tá? A Esther foi nossa funcionária por... olha, vou fazer as contas aqui. 2008 que eu comecei. Você entrou na Hiperfesta em 2008. Ainda não era Hiperfesta, era na outra configuração da outra sociedade ainda. Mas a Esther começou em 2008 e você se tornou dona de loja em qual ano? 2015. 2015. Então faz as contas aí, né? 2008 para 2015, 7 anos. 7 anos servindo como funcionário. Um ciclo, né, Esther? Um ciclo. 7 anos. Né? Eu sempre costumo dizer que Deus trabalha na nossa vida por ciclos de 7 anos, né? Como temos aprendido com o pastor Aloysio. E a Esther foi nossa funcionária por 7 anos, morando em Senador Canedo, sendo gerente da loja de Campinas. Eu não sei precisar quantos quilômetros tem da sua casa no Senador Canedo. Você mora bem na entrada do Senador Canedo, morava, né? Bem na entrada do Senador Canedo ali. Como é que é o nome do setor? Era Boa Vista. Setor Boa Vista. Você levantava que horas, Esther, para ir para Campinas? Olha, né, tu levantava 5 horas, né? Aí, porque lá na época os ônibus não era tinha o eixão bem... ainda, né? Não era o eixão. O eixão Anguera não ia até Senador Canedo na época, né? Não ia. Então, assim, tinha que levantar 5 horas para 5h30, porque até se arrumar, né? 5 horas você já estava indo pro ponto, porque era muito cheio. Tinha dia que você ia com a porta na cara do ônibus, mas tinha que chegar, né? E descia no terminal do Novo Mundo e depois do Praça da Bíblia, para depois pegar para Campinas. O eixão na Praça da Bíblia. No início não tinha direto, depois começou a ter, mas no início não era. Mas assim, foi essa trajetória, né? Que eu fiz por 7 anos. 7 anos. E eu posso atestar para todos os nossos ouvintes nessa tarde que a Esther, por 7 anos, pegando o ônibus 5h30 da manhã, no ponto de ônibus Senador Canedo, né, como ela disse. Senador Canedo foi por muitos anos uma cidade meio que dormitório, né? Uma cidade onde tinha muita gente, Senador Canedo, que trabalhava em Goiânia. Assim como o caso da Esther. Então eu posso atestar que nesses 7 anos a Esther nunca chegou atrasada. Era a primeira funcionária a chegar, né? E logo no começo ela ficava aguardando alguém para abrir a loja, logo depois, né, foi adquirindo confiança. Você começou a abrir a loja, não é isso? Foi, mesmo não tendo cargo de gerência, alguém te deu a chave para você abrir a loja. Sim. Quando eu já comecei na antiga, na outra franquia lá na esquina, na loja da esquina, né? Isso. Eu comecei a trabalhar como serviços gerais, né? Que lá você fazia tudo. Aí eu era a primeira a chegar, realmente, eu ficava na porta e tinha o rapaz do estoque que tinha a chave
e chegava para mim poder abrir. Ali eu já abria a porta, já fazia o café, limpava o chão na frente, porque quando o pessoal ia chegando já estava tudo limpo, né? E assim, Neto, eu sei que tudo isso, entendeu? Já a gente fala assim, já é escrito, né? Pra gente. Então, assim, foi um período muito de aprendizado. Eu vim do lugar que eu não tinha nenhuma experiência. Então, O que você assim, fazia antes, Esther? Conta para os nossos ouvintes o que você fazia, qual que era a sua profissão, o que você fazia antes de vir trabalhar conosco na loja de festa. Eu era empregada doméstica, né? Trabalhei com uma mulher também por 8 anos com ela. Olha, um ciclo também. De empregada doméstica. E foi onde que surgiu essa oportunidade e fui para lá, né? Mas, assim, eu não sabia nada. Eu lembro. Nada, porque eu vim de um lugar, assim, que é totalmente diferente, né? Então, assim, foi um aprendizado enorme para mim, enorme mesmo. E, assim, da gente até falar, a gente às vezes até emociona, né? Porque foi difícil. Não falar para você que foi fácil, porque não foi. Você aprender ali do zero, né? Foi muito desafio, difícil. né, Um desafio. Todos os dias era um desafio. Porque é muito diferente do que você vivia. Então, assim, foi realmente um aprendizado. Eu sei que, assim, Deus com certeza tinha algo grande para mim, né? Neto, eu lembro de uma história aqui. A Esther entrou em 2008, eu entrei em 2007, né? E acho que mais ou menos 2019, 2010, por ali, me colocaram pra fazer café. Eu não sabia fritar um ovo, eu sabia ferver uma água. Não sabia Até hoje você não sabe, né? Não, sei mesmo não. Não, mas eu não sabia ferver água nem nada. E aí me voltaram pra fazer café e eu fiquei desesperado. Falei, agora como é que eu vou fazer um café, né? E a Esther que me ensinou a fazer café, você acredita? Foi Ela me verdade. ensinou a fazer um café lá na época. Verdade. Rapaz, não é pra nada não, Esther, eu sou bom pra fazer café hoje. Então, Esther, eu sei fazer hoje Esther, café. se Verdade. você tivesse ensinado mais coisas pro Paulinho, Ele tinha aprendido. Ele seria um profissional melhor, viu, Esther? Mas, Neto, eu, assim, eu ensinei ele a fazer café, mas ele me Foi ensinou a fazer uma ponta de balinha. Não foi, Paulinho? Foi assim, Foi uma benção. realmente, Foi uma o Paulinho Naquela também época, foi uma Esther, chave lá. pra mim. Naquela época, assim, a gente não imaginava. Eu tinha 18, 19 anos ali. Né? A gente não imaginava o que Deus tinha para nós, né? Você vê, isso tem aproximadamente aí 15 anos, né? Eu tava fazendo minhas contas aqui, tem uns 16 anos que eu te conheço, né? Que quando você entrou, eu tinha um ano de empresa e a gente se conheceu ali em 2008, né? Quando você entrou. Mas a gente não imaginava o que Deus ia fazer, né? Você vê como que Deus agiu na nossa vida, né? Agiu na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo aqui. E de todas as pessoas que foram impactadas por esse projeto da Hiper, né? Então, assim, é bonito, é gostoso a gente lembrar. Como você falou, a gente se emociona, a gente fica... É um misto de emoções, né? A gente fica feliz, a gente... Né, a garganta chega a engasgar, né? Porque é um milagre o que Deus fez. A gente lembra como que a gente trabalhava, como que a gente vivia. E olhar a Hiper hoje, a gente vê que realmente é um ministério essa empresa, né, Neto? Verdade. E um passo de fé, né? Porque, assim, uma empregada doméstica, assim, que totalmente diferente, vou trabalhar no comércio, né? E, assim, aprender tudo do zero realmente é um passo de fé que hoje você olha para trás e fala, uau, né? Como você perseverar, né? Verdade. É porque, assim, se você olhar, não, vou arrumar um emprego no mercado, perto da minha casa, mais cômodo, que eu não preciso acordar tão cedo, né, Esther? Que história linda, viu? A Esther veio trabalhar conosco. Quem contratou a Esther foi o Daniel. Né? O Daniel, que era nosso sócio. O Daniel tinha uma funcionária doméstica na casa dele também, que é a irmã da Esther, né? Que é a irmã da Esther Azite, que também hoje é dona de loja, né? Dona de loja hoje, mas que naquela época também era funcionária doméstica, né? E o Daniel viu na Esther, né? Acho que você cobriu férias dela uma vez na casa dele. Conta um pouco. Foi. Não, na realidade, eu não cobri férias. Eu ia sempre, a minha irmã às vezes precisava de ajuda, né? E eu fui ajudar ela lá um dia, né? E conheceu o Daniel. E conheci o Daniel, que é uma pessoa assim, nossa... Extraordinária. Extraordinária, amo assim, de coração, né? Aí, assim, naquela época, eu fui lá ajudar ela e a gente sempre conversou. Então, um dia eu falei pra minha irmã, né, que eu já estava muito cansada. E se ela falasse para ele, né, que arrumasse um emprego, só que eu não tinha... Formação nenhuma. Nenhuma, né? E realmente aí ele surgiu uma vaga e pediu para mim ir. Aí deu certo, né? Aí fiquei, igual a gente falou, né? Ficava lá na porta. Aí ele viu realmente, enxergava e ele pediu,
Foi por pouco tempo, Neto. Não foi muito tempo, não. Lembro, Foi né? assim, eu não lembro muito assim. Para fazer uma cópia da chave para você. Para me dar uma cópia da chave, porque não era para mim ficar mais lá fora, né? Exatamente. Porque eu ficava lá fora. Porque é Campinas, né? Nós estamos falando em 2008, né? Quer dizer, era bem mais perigoso. Uma mulher na porta da loja, cedinho, né? E ali em Campinas sempre foi um reduto de, né? Às vezes de trombadinhas, meninos de rua, né? Às vezes tinha ali, em Campinas, nessa época tinha. Então, assim, realmente, eu lembro dessa época que o Daniel pediu para fazer uma cópia da chave para você abrir a loja e entrar para dentro. Né? E você, como você disse, você já chegava trabalhando. Não esperava dar o horário, né? Porque muitos funcionários, às vezes, ficam esperando dar o horário, né? Ali até dá 8 horas o horário de começar a trabalhar para começar, né, a exercer a sua função. A Esther sempre agiu diferente, né? Então, realmente, é uma pessoa diferenciada que, como eu disse no começo, né? Ela serviu bem em uma função e, por isso, ela alcançou uma posição melhor, né, entre aqueles que estavam no meio ali, né? E, assim, aproveitar e mandar um abraço para o Daniel, para a Luciene, né? Luciene Lande, esposa do Daniel também, que foram pessoas que enxergaram o seu potencial, né? Que viram em você, né? Uma pessoa que realmente hoje nós colhemos os frutos disso. Isso, eu sou muito grata, né? À vida deles, que me deu essa oportunidade. E, assim, logo em seguida, eles viram também, né? E, assim, não foi muito tempo também. Eles já me colocaram eu como subgerente, entendeu? Como subgerente. Aí fui aprendendo. Errar, a gente erra muito, né? Mas foi uma oportunidade tanta também. De lá, a gente só foi crescendo. É isso aí. Esther, conta para nós um pouquinho, quando você foi trabalhar na loja de festa lá em Campinas, na esquina, né, morando no Senador Canedo, você tinha uma casa, você tinha comprado um lote, conta um pouquinho dessa história, você tinha comprado um lote e estava construindo essa casa, eu lembro de você contar que você ia final de semana com o venerano, né, para lá, armava uma barraca, não sei como é que era, e começaram a construir uma casinha em cima desse lote para sair do aluguel. Sim, eu morava em Aparecida. Você morava de favor? Isso, eu morava no fundo da casa da minha irmã. Isso, num barracãozinho que a gente construiu. Como é que é o nome do setor lá, você sabe? Vilagem Garavelo. Vilagem Garavelo. Longe. Muito longe. Muito longe para ir pro Senador Canedo. Então, a gente comprou, né? E assim... Seu esposo pedreiro? Isso, meu esposo pedreiro. Eu tinha feito... Peguei e juntei um dinheirinho do 13º, que era final de ano. Aí, sempre final de ano, eles lançavam loteamento, né? Aí, lançou esse loteamento, não tinha a metade do dinheiro, só a metade. O meu sogro, né? Ele ainda era vivo. Ele tinha um pouco, né? Uma reserva e pegou e deu pra gente. Falou, não, vamos comprar... A metade, era meio metade dele, né? Não, fomos atrás, eu fui atrás e consegui comprar esse lote. Amém, né? Deixamos o lote lá por muito tempo, porque não tinha condições nenhuma nem de começar, né? Nem de começar. A gente não tinha condições nenhuma de construir, mas a gente sabia que a gente tinha um lote. Compraram o lote à prestação, né, A prestação. Você tinha metade do dinheiro da entrada, seu sogro deu a outra metade e todos os meses vocês pagavam a prestação do lote. Isso, todo mês eu pagava a prestação do lote, trabalhando de doméstica. E o dinheirinho que sobrava, eu pagava a prestação e o resto a gente dava o que dava, né, para comer. Mas com 2 crianças, né, e meu marido trabalhando de pedreiro, e a gente se virava com o que tinha. Aí, com muito custo, aí a gente foi comprando material de construção, compra um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, e a gente foi levantando, né? Sem muro, sem nada, porque o muro era mais caro, né? Pra fazer. Você tinha que escolher, ou fazia o muro, ou fazia a casa para entrar, porque assim, as crianças já estavam crescendo, né? E assim, quando eu morava no fundo da casa da minha irmã, era só um quarto para os 2. Então, as crianças estavam crescendo. Então, aproveitar as crianças hoje. As crianças hoje são 2 belos profissionais. O Rafael está aqui no estúdio conosco. Sim. Né? O Rafael, que é o filho da Esther, hoje é braço direito da Esther, né? Nos negócios da família. E a Tairane, que tá, né? Que é franqueada nossa também, que tem uma loja lá em Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia. Ela e o Lucas. Aproveitar, deve estar nos ouvindo. Se estiver nos ouvindo, um abraço para vocês, né? Que Deus abençoe vocês aí na Bahia, que a Bahia fique pequena para tantas hiperfestas que vai chegar nesse estado. Amém. Amém. Aí, Neto, a gente começou, né, a construir. Construiu e a gente levantou, né? Levantou, cobriu e passou para dentro. Sem porta, sem janela. Sem porta, Esther. Sem porta, sem janela. Só. A gente comprou as poças, mas não tinha, encostava, né? E vamos pra dentro. Falei, não, a gente tem que ir pra dentro pra começar. E
estando dentro, é mais fácil de trabalhar, é mais fácil né? de terminando, E né? assim, final de semana, eu vinha lá de Aparecida, cedo mesmo, com o venerando, e tinha uma cunhada minha aqui lá, ela morava um pouco mais embaixo, minha casa era bem em cima. Eu tinha que subir com o meu marido no carrinho de mão, ali a gente colocava ferramenta dentro, todas as ferramentas que a gente ia precisar. Ali a gente colocava também arroz, o feijãozinho que a gente tinha que cozinhar lá no fundo também. Fazia um fogãozinho Fazia improvisado um fogão, ali. improvisava pra gente fazer o alimento para chegar no final da tarde e a gente ir embora. A gente só podia vir final de semana, porque no meio da semana a gente Foi tinha que construindo trabalhar. de final de semana em final, de semana. E a gente construía, teve muitos amigos, né, parentes, fez mutirão, às vezes para ajudar no final de semana, para agilizar. Aí passamos para dentro, né, como eu estava dizendo, da casa. Aí com o tempo, né, foi... Quando você foi trabalhar na Hiperfesta, você já estava morando nessa casa já? Já estava morando, já. Eu já estava morando e já tinha conseguido colocar a janela, mas o piso não, né? O piso a gente... Eu lembro de uma vez, acho que foi quando você foi fazer um muro, de um adiantamento, um dinheiro que você pegou, Sim. alguma coisa nesse sentido. Você fez o muro depois lá? E depois a gente fez o muro. E com o tempo a gente... Tudo assim que sobrava, que era final de ano, a gente gostava, né? Porque vinha o 13º e tudo, que a gente e às ajuntava. Vezes 14º, né, Esther? Isso, o 14º ajudou muito, nós viu, Neto? pagávamos, teve uma época que a gente pagava o 14º, Ajudou, às foi. vezes até o 15º, viu? Eu lembro, Neto, com esse 14º que a gente... foi onde que eu coloquei o piso da minha casa. O piso, eu lembro desse negócio do piso. Eu lembro se você comprar o piso da sua casa. Isso, foi o piso da minha casa que a gente comprou. Então, assim... E a gente foi batalhando, né? Até a gente ficou lá e comprou esse lote, moramos lá por muito tempo também. E a gente colocou o piso, colocou janela. Não era uma casona, não, mas foi aí onde que eu acabei de criar os meus filhos, né? É isso aí, olha que história, viu? Neto, a história da Esther por si só, assim, toda ela deve dar mais que um livro. Já dá um livro, é verdade. Mas assim, essa parte que ela contou, eu queria até comentar, assim, acho que hoje um dos defeitos que as pessoas têm, né, é não ter resiliência, não ter... Não resistir às dificuldades, né? E se tem uma coisa que a Esther sempre fez, né? E a gente fica, né, encabulado, assim, de ter acompanhado, de ter estado ao seu lado nesse período, Esther, é ver a sua resiliência. Porque, assim, a dificuldade, ela vem para muitas pessoas. Sim. Né? A forma que a gente encara a dificuldade é que pode ser... É que vai determinar para o seu sucesso ou o seu fracasso. Né? E assim, a Esther sempre foi uma pessoa que encarou a dificuldade, né, Neto, com muita fé, né, com muita ousadia, com muita fé, com muita disposição. Como ela tá falando, era muito difícil, né? Chega a ser emocionante mesmo lembrar, né? Mas assim, a forma com que você encarava aquela dificuldade, Deus estava também, de uma certa forma, te preparando, te formando ali, né? E eu acho que hoje, talvez, esse seja um grande defeito das pessoas, porque se as pessoas tivessem essa capacidade que a Esther teve lá atrás, de essa resiliência, ter né? essa resiliência, de resistir à dificuldade, certamente muitas histórias seriam contadas diferentes. Paulo, né? quantos funcionários nós tivemos, né, que trilharam o mesmo caminho da Esther? Talvez, mas que não... talvez até melhor, né? Assim, às vezes até mais preparados do que a Esther. Isso. Mas não souberam esperar o momento. Eu tive funcionários, né, nós tivemos funcionários que um pouco antes de serem promovidos, ou de serem convidados para ser um sócio, ou de ser convidado para ser um franqueado, ou de receber uma ajuda, eles tomaram a decisão de sair. E a gente olhava para aquilo e falava que pena, né? A pessoa às vezes ficou 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos se dedicando a um modelo de negócio, se dedicando a um tipo de negócio, e um pouco antes de receber a bênção ele desiste. É mais ou menos igual aquela história daquele alpinista, né, que estava subindo o monte, né, escalando o monte, e que à noite escureceu e ele caiu, né? E a corda, quando ele viu, ele, né, foi salvo pela corda, né? E ele passou a noite ele pendurado e ele ouviu uma voz: corta a corda, corta a corda. E ele não teve a coragem de cortar a corda, né? E a noite foi adentrando, o frio da noite, né, ali no monte, né, naquele penhasco, né? E ele não teve a coragem de cortar a corda. No outro dia de manhã encontraram ele morto, né, passando frio à noite, acabou morrendo a 2 metros de altura do chão, né? Então, assim, não soube o momento, né, de tomar a decisão. É um risco cortar a corda? Mas a Esther soube cortar a corda na hora certa. Exatamente. E assim, a Esther não tinha garantia nenhuma. Na verdade, como eu estava falando aqui no início, nós não tínhamos noção do que Deus ia fazer. Nós imaginávamos o que Deus ia fazer, né? Quando a gente começou... não tô falando nem de 2013, quando a gente começou a Hiperfesta em si. Mas quando a gente começou a trabalhar junto, quando eu comecei a trabalhar de funcionário, né, na época para você e pro Daniel, a Esther começou também, o Danilo começou com você lá no mercado, a gente já contou as histórias, a gente não tinha noção do que Deus ia fazer.
né? E assim... Não havia garantias, né, Paulo? Garantia nenhuma, exatamente. Então, assim, mas a resiliência, a capacidade de resistir às dificuldades é algo que hoje está cada vez mais escasso. Né? As pessoas hoje, a gente vai contratar às vezes... As pessoas te trocam hoje por R$50 a mais. Chega uma outra proposta, R$100 a mais. Isso é verdade. Hoje você é patroa, você está vivendo isso na pele. Ixi, isso aí é... é notório, né? Não há mais aquela fidelidade, né, Paulo? Não tem. Exatamente, não tem. Então, é difícil, né? Eu, assim, às vezes até mesmo falo para as meninas, gente, a gente não encontra mais pessoas como antigamente. Quando a gente trabalhava, como a gente foi, não encontra. Não encontra mais. Então, assim, é bem... Você tem que aceitar do jeito que está hoje. E senão você não tem ninguém. Então, olha, é bem complicado. Você que está nos acompanhando hoje pela Vinha FM, no Hipercast, nós estamos contando a história da Esther. Uma hiper história. Uma hiper história de fé e de sucesso e de festa, né? A Esther, que é a nossa franqueada no Senador Caneto, tem uma loja de Senador Caneto e uma loja de Morrinhos, Goiás, né? Uma pessoa que deu a volta por cima, uma pessoa que, né, fez história conosco e que é hoje uma pessoa abençoada. Depois nós vamos contar. Nós estamos contando o antes dela para contar o depois, viu? É porque, como eu disse no programa, os meninos ficam pegando no meu pé aqui, né? As pingas que eu bebo, todo mundo vê, mas, né? Os tombos que eu levo... Pastor Guilherme, não escuta essa parte, não. Pastor Guilherme vai censurar. Mas os tombos que eu levo, ninguém vê, né? Então, assim, o que a Esther levou de tombo, o que a Esther levou de sofrimento, ninguém vê, né? Só a pinga. Vê a Esther hoje, né? Todo mundo gostaria de estar na posição que a Esther está hoje. Mas passar o que a Esther passou, só ela sabe o que ela passou. Então nós vamos para um rápido intervalo. Depois do intervalo eu quero contar para você como que nós tomamos a decisão de montar uma loja com a Esther, que era funcionária na época, em Senador Caneto. Como que chegou essa história? Né? Como que isso aconteceu? Vou dar só um spoiler. E a resposta da Esther, Paulinho, foi o fator decisivo para nós montarmos a loja para Esther. É verdade, vou dar só um spoiler, Esther. Naquela época, assim, Deus ajudando e o neto não atrapalhando, a loja do Senador Caneto ia sair, não era? Fica ligado, voltamos em 30 segundos, estamos de volta com o Hipercast. A roda de Hipercast. Onde tem festa, tem hiperfesta. Tem sempre uma hiperfesta pertinho de você. Quer fazer a festa, passar na hiperfesta. É muito bom fazer parte de tantos momentos especiais juntinho com você. Ei, onde tem festa, tem hiperfesta.
Você está ouvindo Hipercast. É isso aí, ouvintes. Já estamos de volta ao vivo aqui na Vinha FM 91.9 com mais um episódio do Hipercast, com uma hiper história de sucesso, uma hiper história de fé com a Esther Melo, né? Estamos aqui. Josué, tem prêmios hoje? Tem prêmio. Hoje nós vamos sortear 2 vouchers de R$200 em compras em qualquer loja Hiperfesta do Brasil. E para participar é muito fácil, basta mandar oi no direct do Instagram, @hipercastoficial. Seguir a gente lá, manda um oi e aí você já vai estar participando. Então, sorteio de 2 vouchers de R$200 em qualquer loja Hiperfesta do Brasil. Participe. É isso aí, muito bem. Josué, seria bom também você passar o telefone da Vinha, né? Talvez tenha algum ouvinte que... WhatsApp da Vinha, né? Se identifica com a história da Esther, que talvez tenha uma história parecida, né? Manda o seu comentário também, né? No WhatsApp. Isso, o WhatsApp da Vinha é o 629-9997-2005. Então, se você quiser fazer algum comentário, sugestão, é no 629-9997-2005. É isso aí. Voltando para a história da Esther, falei para vocês que houve um momento em que a Esther deu uma resposta de fé, né, que realmente tocou o nosso coração para nós montarmos a loja para a Esther. Então, veja bem, a Esther estava em 2008 como funcionária, trabalhou 2008 até 2014 como funcionária, né, morando no Senador Canedo, pegando ônibus todo dia cedo, indo para Campinas, trabalhando bem, executando uma boa função. E, olha, eu costumo dizer que quando eu viajava, eu tinha plena confiança de estar viajando, porque quando a Esther estava à frente da loja, né, eu e a minha família viajava, a Cláudia que sempre esteve presente, né, minha esposa sempre esteve presente na operação, né, a Esther cuidava tão bem da loja, Paulinho, que eu vou falar, era melhor estar viajando, ela ficava mais bem cuidada, era melhor para ela. Então, a Esther ficou até 2014 trabalhando como funcionária. Em 2015, nós começamos o ano em plena expansão, né, em franca expansão, com o negócio, muitos pedidos de pessoas querendo, né, abrir lojas. E eu brincava com a Esther, eu comecei brincando com a Esther em 2013. Não é isso, Esther? Uhum. Comecei brincando, falar para a Esther, vamos montar uma loja com você no Senador Canedo, não é isso? Isso, eu só falava amém. Amém. E fazia o quê? Além de falar amém. E orar, né? Com certeza. Orava amém, e de vez em quando a Esther chegava para mim e falava, Neto, olha, passei no ônibus hoje e achei... eu vi esse imóvel aqui com a placa de aluga, não era isso, Esther? Isso. E interessante, ouvintes, eu ligava 2015, final de 2014, começo de 2015, eu ligava, a Esther me dava números de telefone com placas de aluga, né? De imóveis, de galpão ali no Senador Canedo. E eu ligava e perguntava o preço do aluguel e era mais caro do que Goiânia. Né? E a gente estava também abrindo lojas em Goiânia, em outras cidades do estado e até em outros estados também, né, da federação. A gente abrindo loja e a gente alugando imóveis. E eu olhava para o Senador Canedo e olhava aqueles preços de aluguel e falava, é muito caro. E eu ia sempre protelando a abertura da loja de Senador Canedo. Até que um dia... Não, né, Paulo? Vou deixar você contar essa parte. Primeiro você tenta engambelar ela pra ela abrir loja em outro lugar. Não, antes disso chegou uma pessoa... Foi antes disso. Então tá bom, pois é. Eu não estava na empresa. Tava eu e o Danilo, né? Acho que tava viajando, né, Danilo? Isso. E aí chegou um rapaz, procurou nós lá e falou, não, queria comprar uma franquia pro Senador Canedo. E naquela época nós tava vendendo muita loja, montando muita loja, vendendo franquia e tal. Aí eu e o Danilo falou assim, agora nós vamos vender o... E agora vamos vender Senador Canedo, né? Verdade, Mas ele não sabe ainda que o plano estava lá, né? Ele queria Senador Canedo, né? Mas aí nós falou, não. Aí ele abriu em Anápolis, né? Foi, isso. Exatamente. Foi o Carlos, Zé Roberto, amigo nosso, né? E aí, na época, ele procurou querendo o Senador Canedo ou Anápolis. Aí a gente falou, nós vamos vender o Senador Canedo, Neto. Exatamente. Eles me chamaram para uma reunião, Paulo e Danilo me chamaram para uma reunião. Né? E me apertou, me pressionou contra a parede, falou, Neto, olha, nós tivemos um candidato a franqueado que quer montar uma loja de Senador Canedo. Naquele momento, eu me vi, né, pressionado de fato, porque o que acontece? Eu olhava para o Senador Canedo, aluguel caro. Né? Eu ia perder a minha melhor funcionária, que era a Esther, que eu ia ter que abrir mão dela para ela abrir uma loja própria para ela. Agora descobriu tudo. Eu ia ter que fazer. Agora descobriu, né? Eu ia ter que fazer um empréstimo no banco no meu nome para emprestar o dinheiro para a Esther abrir a loja de Senador Canedo. Quer dizer, existe uma série de fatores, né, que de certa forma jogavam contra a Esther. Sim, e sem falar assim, vamos supor, vocês tinham um franqueado aí que você ia precisar fazer um empréstimo, né? Ele ia pagar a taxa de franquia, montar a loja com recurso próprio. Mas o que acontece? A fim de cumprir a minha palavra com a Esther, que é a palavra Esther, vou montar uma loja com você no Senador Canedo. Eu chamei a Esther, e eu lembro, Paulo e Danilo, né? E eu tive essa conversa com a Esther, sentei com ela e falei, Esther, nós temos a praça de Rio Verde, a cidade de Rio Verde, Goiás, que é uma cidade muito boa. Inclusive, nós temos 2 lojas em Rio Verde, que são 2 belas lojas,
né? Hoje está lá o Maxway, que foi quem abriu Rio Verde depois, né? Tem 2 boas lojas lá, um abraço pro Maxway, que está em Rio Verde. Né? E eu falei para Esther, vou fazer o seguinte, nós temos um candidato que quer comprar a praça de Senador Canedo para montar a loja Senador Canedo, topa montar em Rio Verde? Monta em Rio Verde. Aí tentei convencer a Esther. Tentei fazer um convencimento. Esther, monta em Rio Verde. Rio Verde é uma cidade maior. Rio Verde é uma cidade do agro. Ixi, Rio Verde corre mais dinheiro. de Rio Verde. Você ia perder a benção, né, Esther? E eu lembro que a resposta da Esther tocou meu coração. Você lembra o que você falou para mim, Esther? Eu falei, Neto, eu não vou, porque foi aqui que Deus me deu, né, a minha casa, o meu lote, né, minha casa, e eu vou ficar aqui. Se Deus for me dar uma loja... Se for para Deus me dar uma loja, vai ser aqui no Senador Canedo. Exatamente, Uau. foi essa a resposta da Esther. Então, assim... A postura de fé, né? A postura de fé. Uma postura de fé. Negociável, né? Alguém que não negociou, exatamente. Alguém poderia falar, não, tá bom, eu vou aceitar Rio Verde e tal. Poderia estar bem em Rio Verde, não que Rio Verde seja ruim, né? De fato, Rio Verde também é uma praça muito com boa. certeza. As lojas lá são muito boas também. Mas o que me tocou foi o posicionamento de fé da Esther. Ela disse, Neto, Amém. Deus me deu Neto, uma mas casa tem- no Senador Canedo. E se Deus for me dar uma loja hiperfesta, Ele vai me dar no Senador Canedo. Naquele momento eu decidi, eu falei, não, eu tenho que abrir uma loja com a Esther. Né, Foi. Neto, só contar, você lembra para mim que você falou assim, Esther, Senador Canedo nessa Coca-Cola toda que você tá pensando, não. Foi ou não foi, Eu Neto? lembro É disso. verdade. Foi ou não foi? Exatamente. Hoje ela é uma Coca-Cola, não é, Neto? Né, e o Marcos 9:23 fala que tudo é possível aquele que crê, né? É. Realmente a história da Esther é isso mesmo, né? É algo que é uma pessoa que não tinha um dinheiro, né? Como Não nós tinha também, né, nada. Paulo? Assim, é uma história que tudo que é possível, que você crê é possível, né? Exatamente, Danilo. E a Esther, tipo assim, onde que ela creu que ia ter uma loja? Ela Senador Canedo. ela sempre orou porque Não, ela morava, olha né? a audácia, né, de certa forma, a Justamente, ousadia da ousadia, Esther. é verdade. Entendeu? Ela não tinha dinheiro, ela não tinha condição, mas ela tinha Fé. 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 Creu, Ela falou, né? olha, Sim. Deus vai me dar aqui. Se Deus me deu uma Justamente. casa aqui, Deus vai me dar uma loja aqui em Senador Canedo. Né? Porque ela era apaixonada, ela era visionária, ela via que Senador Canedo era um potencial. Eu tava falando esses dias pra trás, assim, tudo é questão de discernir o tempo, né? Porque assim, a gente tem que buscar andar, não na força do nosso braço, mas na Sim. força da graça, né? Do favor do Senhor. O tempo de É, Deus, né? Na força do nosso braço, não que a gente não consiga as coisas. Uma pessoa pode conseguir as coisas pela sua força do seu trabalho, né? Pela sua capacidade e tudo. Mas o custo é maior, né? O custo é maior. Quando você está debaixo da graça, é de graça. E a Esther ela é uma pessoa que sempre usou muito, né? Assim, viveu muito a graça. E esse posicionamento dela, assim, para mim foi algo muito marcante na história da Esther. Não tem como a gente conversar sobre a Esther, falar sobre a história da Esther sem falar desse episódio. Eu acho que é o episódio mais marcante que existiu, porque assim, muitas pessoas, né, dão a resposta certa no tempo errado. Sabe, a resposta pode ser certa, mas o tempo, ele Tem que pode ser estar certo também. errado, ele tem que estar certo. É E o verdade. tempo, a gente Tem que estar tem que alinhado, né, discernir Paulo? o tempo de Deus. Então, naquele momento, era tempo da Esther se posicionar. Ela poderia ter cedido. Sim, sim. Aí fala, tá bom, né? Então eu vou pra onde você me Vou pra- mandar. é. Se você quer que eu vou pra Rio Verde, eu vou pra Rio Verde. Né? Mas não, foi um tempo de posicionar. E é engraçado que a gente contando aqui, eu não sabia muitos dos detalhes da construção da sua casa, mas talvez Deus estava forjando em você o amor pelo Senador Canedo enquanto você construía a sua casa. Porque Deus tinha uma promessa pra você ali. Né? Então, se naquele momento que foi um momento de você se posicionar, né, e discernir o tempo de ficar e falar assim, Netão, eu quero ficar. A gente brinca muito com essa história da Esther, né, Danilo? Porque Verdade. a gente fica pegando o pé do Neto, que ele não queria montar a loja. Mas, assim, é uma história de muita, assim, muito impactante, né? A gente que viveu aquilo ali na época, a gente não imaginava. E só mais um detalhe que eu tô lembrando aqui, até para andar um pouquinho com a história, na época o Neto falou, e é verdade, a gente não conseguia encontrar imóvel com preço acessível. A gente tinha uma média, até hoje a gente tem uma média de valor de aluguel que a gente costuma pagar. E naquela época eu lembro que a gente não conseguia encontrar alguma coisa que fosse um tamanho legal, num lugar, né, legal. Uhum. Com um preço legal, né? E aí Deus acabou usando o Reis, né, nosso amigo. E foi o posicionamento de fé da Esther. Também. O posicionamento de fé da Esther, logo apareceu o imóvel. Apareceu o né, imóvel, Esther? porque não tinha. Foi logo Porque em não seguida, tinha, porque né? foi assim, Porque não imediato. tinha. Não, Eu quero vocês até- não me deram prazo na época, vamos te dar tanto tempo. Não, foi teve assim, ó. prazo. Exatamente. Quando a E a Esther Mas provisão assim, de era Deus um veio, momento a em que provisão Deus de já Deus estava veio. agindo, né? Conta aí, Esther, como é que foi esse negócio É. de você ver o imóvel lá e me ligou? Foi, assim, gente... Eu andava no Senador Canedo ali, a gente andava muito a pé, porque não tinha carro nem nada, né? Andava muito a pé. E geralmente na bicicleta do meu marido, né? Na garupa. E eu vi o imóvel, entendeu? Eu vi ele era azul, lembro tão como hoje, azul.
com uma placa lá, um número, pegava, anotei e falei, Neto, olha aqui, esse imóvel aqui, esse aqui vai dar certo. Né? E passei já pro Neto. E assim, tanto que foi de Deus, que era o Reidne, né? O Reidne, que tava, que já até conheceu hoje o Neto. ele, Até hoje ainda é ele, que conheceu o Neto. E assim, eu acho que nesse momento aí, foi onde que, realmente, o posicionamento foi o divisor, né, Neto? Que foi abrindo as portas e realmente o lugar que foi lá que a gente passou para ele. E graças a Deus foi o lugar que deu certo para a gente abrir a primeira loja, né? Eu quero até mandar um abraço pro Reiner, né? Porque o Reiner foi um instrumento de Deus. A loja que eu aluguei lá no Cidade Livre também foi ele que alugou pra nós, alugou a da Esther e alugou muitas outras lojas. Olha pra você ver como que Deus alinhou as coisas, né? Nós achávamos imóveis tudo caro, senador Tudo Canedo. caro. Quando a Esther teve o posicionamento de fé, que apareceu esse imóvel, e que nós fomos atrás do número de telefone que a Esther trouxe pra mim, que a gente chegou, era o Reiner. Então, era o mesmo que você já tinha alugado na Cidade Livre. Então, assim, isso trouxe confiança pra nós. Reiner, vamos trabalhar o preço desse imóvel. E o Reiner veio, fez, né? Foi atrás do proprietário, fizemos. Eu não lembro, não ficou barato, né? Não ficou barato, não. Mas houve uma certa confiança, né? Uma certa confiança. Isso aí foi, assim, graças a Deus. Você lembra o dia que nós inauguramos, Esther? Lembro, assim, bem vago, mas lembro. Lembro. 2000? Assim, o ano foi 2015. 2015. Fizemos um culto, né, abençoado lá. Nossa, foi muito lindo. Aquilo fica na minha história, na minha cabeça sempre, né? Foi assim, nossa, nem a gente falar, né? A gente vê aquilo ali que algo que realmente você conquistou, um sonho. Ali começou, realmente foi um sonho. Começou ali, então assim, foi algo maravilhoso. E a gente fazia muito culto, né, Neto? Nas inaugurações, assim, a gente fazia muito... Era muito bom demais. Era coisa assim que a gente mesmo sentia realmente a presença de Deus. Ali, Deus já, a gente fala, não, realmente Deus está aqui. E daí para frente a gente já tem aquele costume de orar todos os dias, né? E esse costume já foi. A Esther aprendeu, né? Aprendeu ali em Campinas, né, Esther? Fazer a oração antes de abrir a loja todos os dias. Faz até hoje? Até hoje, não abrimos a loja sem oração. Não fechamos a loja sem. Primeiro a gente abre agradecendo, né? Entregando tudo para Deus. E no final agradecer a Deus pelos clientes, né? Porque sempre a gente tem que agradecer a Deus pelos clientes, né? Pelas vendas, por isso que a sua loja né? É um sucesso. E ali sempre não fecho a loja dia nenhum, sem fazer, nem que seja com 2 pessoas, ou a gerente, ou, né, a gente está entregando o nosso dia na mão de Deus. E algo assim, eu acho que a chave da sua vitória é a oração, né? Porque a sua história, se o Neto falar, não, vamos para Rio Verde, aí se você não tivesse orado, permanecido, nós contamos aqui esses dias a história dos bambus, né? Que demora crescer, né? Mas por quê? Tá criando raízes, né? E isso fez você prosperar, né? Hoje, né? Ter a loja lá, como se diz, ter a loja em Morrinhos e em Barreiras também, que faz parte, né? Isso, é. Do Eduardo, plantio, né? Assim, Luiz Eduardo, né? Perdão. E assim, realmente, naquele momento que o Neto me fez a proposta para Rio Verde, poderia ter ido, né? Como fala assim, só tava que... bom demais. Tá bom, né? Sim, e assim, pra quem não tem nada. Pra quem não tem nada. Verdade, E assim, o Neto sempre será, né? Um espelho na minha vida e tudo. A gente sempre tava se comunicando, né? Ele falou, né? Eu vou, né? Ele tá falando e... Mas assim, já tinha como fala, aquele... Uma promessa. Uma né? promessa de ser senador Canedo. Entendeu? Já tinha uma promessa. Eu sei que isso já estava escrito. Então, que o meu lugar seria ali. O meu começo, né? Que seria ali. E, assim, Deus já tinha escrito. Amém. Tudo. Acho que tudo que a gente já passou, Deus já tinha escrito, né? E a gente, com a nossa fé, tem que exercer ela todos os dias, né? Amém. E pra gente conseguir chegar onde que a gente chegou, né? Exatamente. E é só o começo, que nós estamos vendo, é só o começo. Você que está nos ouvindo, né, a história da Esther é uma história... A gente teve que mudar, né, Neto? A loja, porque era muito pequena, teve que mudar para o outro prédio maior. Mas eu acho que a Esther foi a primeira pessoa a ter uma loja de grande porte da Hiper fora de Campinas. Se eu não me engano. Eu acho que sim. Fora de Campinas, eu acho que a maior loja, a primeira maior loja, hoje a gente tem lojas maiores em outros lugares, mas a primeira maior loja da Hiperfesta fora de Campinas, que foi onde começou ali, né? Eu acho que foi a da Esther. Sim, certeza que foi. Então, assim, a Esther deu posicionamento de fé, né? Então, e aquilo foi abrindo portas. Né? E nós inauguramos a loja lá em 2015. Né? 2015. Eu lembro que a Esther tinha recém assumido a gerência de uma outra loja, né? Foi. Deixou no seu lugar a Maria. Isso. Né? Treinou para nós a Maria, né? Que foi uma excelente gerente, que hoje também é dona da loja de Araguaína, no Tocantins.
né? São 2 lojas que ela tem em Araguaína, uma em Redenção, no Pará, e outra em Paraupebas, né? E ajudou um cunhado dela, né, irmão do Júnior, a abrir uma loja em Balsas, né? O Cláudio, que está em Balsas, no Maranhão, que é outra pessoa que nós vamos trazer para essa mesa também, para você ouvir a história da Maria, né? A Esther, na verdade, ela foi uma bênção na nossa vida de tal forma que ela foi uma excelente gerente, e os melhores franqueados que nós temos hoje foram gerados pela Esther, né? Trabalharam com você. Trabalhou. A Maria, a Keila. A Keila. Na época também que eu estava sendo gerente lá, a Misnai, né? Fez treinamento. A Patrícia, né? Isso. Fez treinamento também com a gente. Muitas pessoas, muitas pessoas passaram por vocês ali, entendeu? Né, receberam treinamento da Esther. Muitos outros depois vieram, né, abrindo loja, vieram receber treinamento, né? E a Esther sempre treinando, sempre ensinando. Do jeito dela, eu lembro, olha, algo que, Esther, que você vai lembrar talvez. Eu lembro uma vez um funcionário ligou para a Cláudia e falou: não sei como que você dá conta de trabalhar com a Esther. Porque a Esther não sabe ligar um computador. Assim, no começo, quando você foi colocado como gerente, né, você não sabia ligar o computador. Não sabia assim, lidar muito com... Dava um problema, ela ficava tão nervosa que ela confundia o teclado com o mouse. Ela ficava muito nervosa, o computador estragava, ela ficava nervosa demais. Eu, calma, Esther, calma. Eu lembro que eu fui lá com o Esther várias vezes com o computador, que ela dava uma briga com o computador lá. Sim, verdade. E, como fala, eu fui gerente da sua loja lá no Honestino, né? Na José Hermano. Na Honestino, você foi gerente na Honestino e depois na Rua Jaraguá. Isso. Que aí é onde que eu treinei a Maria para deixar ela na época que eu vim para Senador Canedo. É isso aí. Não é isso? É isso aí. Então a Esther era alguém que tinha uma dificuldade com o computador, mas nas outras áreas era uma pessoa que se destacava, uma mulher de oração, e sempre nos admirou. Como fala assim, nesse mundo de tecnologia, não até sou hoje, muito, né, não. Esther? Até hoje eu não sou muito, não. Falo de verdade. Mas já tem outras coisas, eu quero lembrar de uma outra história aqui. Me lembrei de uma outra história. A Esther, quando ela saiu de Campinas e foi pro Canedo, teve aquele caso da Andriele que falou pra você: não, ô Neto, eu vou com a Esther. Não teve esse caso? Ela ganhava menos, ela trabalhava com a Esther lá em Campinas, né? Ganhava bem, assim, é melhor do que a Esther propôs pagar pra ela. E mesmo assim ela resolveu abandonar aquela vaga com aquele salário que ela tinha em Campinas e seguir a Esther pro Senador Canedo, para aquele projeto, né, com a Esther no Senador Canedo, ganhando até menos, né? Eu lembro dessa história que, assim, a Esther sempre foi uma pessoa que inspirou muitas pessoas que trabalhavam com ela. Exatamente. Foi, na época, né, a Andriele, né, trabalhava, assim, pessoa que eu amo muito também, tá me ouvindo. E a Andriele foi treinada pela Esther, depois, né, Esther hoje é dona de loja, né, e tal. Tá me ouvindo, então, assim, gratidão pela vida dela, que realmente... Ela ganhava muito mais lá no Neto. E quando eu fui para Senador Canedo, o Neto falou assim: Esther, você, seu marido e seus 2 filhos, né? Exatamente. Dá conta tranquilamente de bancar lá. Aí a Andriele veio e falou: não, eu vou também. Porque sempre assim, sempre tem um carinho que ela ainda me chama de mãe até hoje. Mas ela falou: não, eu vou. Aí a Cláudia falou: Andriele, aí você não vai poder te pagar o salário que eu pago para você. Não, eu vou com... salário a menos que ela puder me pagar. Eu vou. Então, assim, sou muito honrada, né, pela vida dela também. Que Deus abençoa, né? Continua abençoando a vida dela cada vez mais. Esther, e foi um desafio você trabalhar com a sua família. O venerano, né, veio da construção civil como pedreiro, aprendeu a trabalhar na loja. Que desafio! Que desafio! Até hoje tem que puxar a orelha dos meninos lá. Tem. Até hoje é muito complicado. Fala, a gente trabalhar com família não é fácil. Não é fácil mesmo. E envolve muita coisa, né? Então, assim, mas graças a Deus, quando Deus está no negócio, vai superando tudo e a gente chegou aonde chegou, né? E hoje o Rafael, estamos, né, seu braço direito, tá lá na loja com você. A sua nora, Lara. Sim, minha nora, tá lá Lara. Na loja com você. Trabalhando comigo, tá? O Rafael é meu braço direito, né? Nossa, me ajuda. Assim... A Tairane, que trabalhou lá, hoje é dona da loja, né? Lá em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. O Lucas trabalhou na loja com você também. O Lucas trabalhou comigo, que é meu genro, né? Trabalhou comigo também. E ensinei, puxei a orelha dele. Ele reclama, ó, sogra, você vai fazer isso. Eu falei, não, mas não foi pro seu bem? Foi, né? Mas graças a Deus. O Lucas pode fazer todas as piadinhas de sogra que quiser. Aí, graças a Deus. Mas, assim, foi um aprendizado para eles todos. Entendeu? Tanto pra gente trabalhar em família e como profissional, entendeu? Foi um aprendizado muito, né, excelente, tanto que a Tairane tá tomando conta da loja Luiz Eduardo, né? E por si vai muito bem.
E a gente teve outras lojas também no Paraná, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então, assim, tudo é escrito por Deus. A pandemia, né, Esther? A pandemia acabou veio, desregulando muita coisa. desregulando. E assim, acho que eu falo assim, Deus tem tudo um plano, né? O Rafael veio e logo me deu um netinho, né? Que hoje ele tá fazendo um aninho, um beijo pra ele. Hoje, Esther, que bênção. Tá fazendo um aninho. E assim, é meu xará, trouxe né? muita alegria. Meu xará, né, Rafael? Trouxe muita Rafael. alegria. Foi assim, um divisor de água nas nossas vidas também. E logo a Tairane também, né? Trouxe o Benício também. Então, assim, minha família cresceu. Esther, eu vejo você uma pessoa muito abençoada, uma pessoa realmente separada, escolhida por Deus. Eu conheço a história da Esther a fundo. Foi uma pessoa que trabalhou diretamente comigo. Se dá super Tem muita bem coisa com a minha ainda, esposa. né, Neto? Se dá super bem com a Cláudia. Foi uma pessoa que foi treinada pela Cláudia. A quem a Cláudia tem muita admiração. Né? A Cláudia ama a Esther de paixão. Foi alguém submissa, foi alguém que se dispôs a aprender, foi alguém que se dispôs a sair de baixo mesmo, né? E virar o jogo da vida. Né? Esse final de semana nós fomos surpreendidos com a morte do Silvio Santos, né? Que foi um dos maiores comunicadores, se não foi o maior, né? Um dos maiores comunicadores desse país, né? De TV, de rádio. Né? E foi um homem que começou de baixo, que é uma história inspiradora, né? Algo que aconteceu na vida dele, de camelô, né, se tornar dono do SBT, né? Um dos homens mais ricos desse país, né? E a mesma história da Esther. A diferença é só a conta bancária, né? Não tá tão diferente assim não, né, Esther? A diferença grande, viu? A diferença é só a conta bancária, né? Mas olha, eu vou te falar, a Esther tá no caminho. Hoje, para quem vê a Esther, né, e você que está nos ouvindo, talvez não conheça, mas a Esther ela é abençoada. É alguém que tem uma vida de oração, é alguém que tem um compromisso com Deus, que abre a loja com oração, né? Hoje ela mora num condomínio fechado. Sim, a casa ficou para trás, né? Quem mora na casa hoje é o Rafael, Esther? Hoje é o Rafael que tá na casa. E ele tem que cuidar dessa casa, né, Esther? Porque essa memorial, casa é marca, é memorial. É Tem memorial, né, Josué? a casa lá, se quiser lá dela. Eu tô deixando de herança pro Josué, Esther, o prédio lá da Rua 201, onde eu fui assaltado. Nós tínhamos um mercadinho, que é o memorial, viu? Vou deixar no testamento. Tem Ó, outros memoriais aí que eu quero. Eu quero esse outro, né, Esther? Não vou ficar só com esse, não. Tá certo. Mas o Rafael hoje mora na casa que a Esther, mas o venerando, né, como empregada doméstica, e ele como pedreiro, construíram. Sim. Já deixou pros filhos. A Esther hoje mora no condomínio fechado, um jardins. Né? Quem mora no jardim sabe o que eu estou dizendo, um padrão de vida maravilhoso. Anda de carro zero. Anda de carro zero. Certo. Né? Pode fazer viagem de avião. A Esther foi para os Graças Estados a Unidos. Deus. Conta um pouco dos Estados Unidos. Estamos chegando no final do programa, Esther, antes do Josué fazer o sorteio. Conta da viagem. Nossa, foi uma viagem incrível. Um sonho, né? Foi um sonho, assim, realizado. O marido da Foi- Esther, o Venera nunca tinha andado de avião, né? Não, nem... Não, eu já, porque a gente tinha ido para São Paulo. né? São Paulo, é. Sim. Não, venerando não. Mas, assim, foi Nossa, muito ele nunca bom. andou de avião, vocês pregaram ele pra ir logo Não, pra Paulinho, eu Orlando. lembro. Tadinho. A gente pegou pro Brasília, né? E eu lembro, o Venerando deve estar nos ouvindo. Um abraço pro Venerando, né? Mas eu tenho que contar essa, viu, Venerando? Ai, não é Venerando, tanto, me não. desculpa, mas eu tenho que contar essa. A gente costuma dizer que a gente perde o amigo, mas não perde a piada, viu, Edna? Mas o Venerando, a gente marcou de ir para os Estados Unidos, Orlando, conhecer Orlando, né? Foi muito ir nos bom. parques e né, fazer Não, compras. Foi uma muito bom. viagem Foi uma experiência incrível. maravilhosa. Foi. Vamos voltar, não vamos, Esther? Vamos, E vamos levar o nossa, Rafael vamos dessa levar a vez. família Vamos levar a toda, família toda. Mas eu lembro que a gente foi, eu peguei eles de madrugada ali na casa deles, do senador Caneda. A gente foi na SW4, né? Foi, E aham. eles foram comigo, né? De madrugada, Paulinho. E o Venerando começou a passar mal. Acho que só dele pensar de pegar o avião. Eu tive que parar no meio da estrada, passou mal, tive que Antes de entrar no parar. avião, imagina dentro do avião. Exatamente. Não, E aí, ele passou, menina, eu falei... Suava não, frio, né, suava Esther? frio, eu quero ir no banheiro. Falei, meu Deus do céu, eu com uma vergonha, não é vergonha. Eu falei, não, você não vai fazer isso comigo, não. Eu falei, André, teve que parar. Eu falei, para então, porque senão... Vai dar ruim. Vai dar ruim. eu acho que ele tava Vai dar tão ruim, que acho que ansioso, tava coitado. Assim, foi nervoso, entendeu? nervoso. É. Foi passar mal de nervoso. Nervoso. De ansiedade por pegar o avião, né? Por fazer uma viagem internacional, ir nos Estados Unidos, né? Então, Nossa, assim, foi. era algo assim, meio surreal, né, Esther? Foi surreal pra mim, eu tenho certeza que foi pra você também. Foi, com certeza. Né? Eu, quando eu fui nos Estados Unidos a primeira vez, né? O Paulinho que foi quem abriu as portas. A primeira quem vez levou que pra nós ir pros pra São Estados Paulo Unidos. já foi surreal, imagine Né, pros Estados você vê, Unidos, nessa né? vez a Esther, nós fomos até na casa da irmã do Paulinho, lá em Sim. Atlanta. Você foi Mas também? tava junto, né, Foi, Felipe? tava junto. Sim. Zé Felipe chorou a viagem inteira.
Rapaz, vocês eram Tava animados. junto Pegaram aí. uma van, encheu de Sim, gente. de gente. torou Paulinho, nós alugamos História. uma van para 15 pessoas, saímos de Orlando, fomos em Atlanta, Atlanta. 700 quilômetros mais ou menos. Nós Com o Zé fomos Felipe e chorando. voltamos. Soltamos. De Orlando. Nós rodamos, nós fomos, chegamos lá mais ou menos na hora do almoço, o Gustavo estava esperando a gente com uma picanha, assou uma Tava picanha bom. pra nós lá, naquela Foi. churrasqueira chique Zé americana, né? sempre chorando e o Neto passando susto no trânsito. Todo mundo dormindo dentro da van, Não, andar com o Neto. todo mundo andar com o dormindo dentro Neto da van, eu tinha que dar um cavalo de pau na van pra é acordar já todo mundo. entregar. Andar com o Neto é já entregar a alma, né? Friamente calculado, né, Neto? Foi muito bom, foi É, muito bom. Mas sabe, são histórias, né, gente? né, É muita histórias. história. Nossa, tem muita história com o Neto. Quantas vezes a gente já viajou, né, Neto, de carro? Nossa, já Sério? entreguei minha alma pra Deus várias e várias vezes. Entreguei minha alma. Agora quem recebe. Eu quero aproveitar que tá no ar aqui e fazer um compromisso com você. Quero te levar pra pescar. O Venerano gosta muito de pescar. Gosta. A Maria, dessa vez agora, foi um negócio assim. O Júnior me ligou pra transferir um carro. Vai dele, lavar tava no roupa meu nome. suja ao vivo. E aí o Vai Júnior pedir falou, né? perdão ao vivo. Aí o Júnior, mas a Maria. pastor, Guilherme, Falei, pastor. Júnior, vamos pescar hoje, vamos agora em julho, nas férias, né? E ele topou na hora. Achei assim muito jóia. O Júnior, se estiver nos ouvindo também lá em Araguaína, mas a Esther, Maria. se tivesse chamado, você tinha topado também, não tinha, Esther? Na hora. Quase que eu te chamei, chama, Esther. né? Quase que eu te Não chamei, mas chama, acho que a Esther. Esther tava viajando. Eu não tava aqui, não. É, tava viajando. Tava Ainda bem na que o programa é Bahia. gravado, Esther. Pode deixar, viu? Que nós vamos... Mas nós Não vamos vai ter, cobrar, né? vamos ter muitos momentos juntos, Não vai viu? cobrar, né? Esther é uma pessoa que eu tenho prazer de estar perto, tenho prazer de estar junto. A Esther e a família dela são pessoas maravilhosas. E eu conheço a história, os ouvintes que estão nos ouvindo talvez não conheçam. Pode ter alguns que estão nos ouvindo que conheçam a história da Esther, né? Mas não tão a fundo quanto a gente, porque nós vivemos todos os momentos, né? E as emoções, né, Esther? Foi. Todos os momentos, assim... a gente já viveu, assim, momentos muito... que eu falo, muito engraçado, né, Neto? Do Neto até correr atrás de um... Como eu falo? De um... Ladrão? Um ladrão do notebook. A Esther era gerente da loja, né? O Foi ladrão muito chegou e roubou um engraçado. notebook E em o- Campinas. Foi, e o Neto, ó, atrás desse... E pegou, e ele conseguiu. Pegamos o ladrão, recuperamos o notebook na Até época. disso, Gente, né? na época eu era pobre, É imagina, muito. deixar roubar meu notebook, Edna. Foi muito assim, eu tenho uma experiência muito incrível. Acho que tudo que eu sei hoje também é graças a Deus, o Neto, né? Vocês, que já trabalhou com vocês também. Tudo que eu sei hoje realmente gratidão a você, a Cláudia, né? Que sempre me ensinou. E sempre me ensinou e sempre também acreditou, né? E acreditou em mim. Porque acho que se não tivesse uma crença aí também, né? Vocês tinham desistido de mim. Tinha desistido logo, logo. Mas, assim, também a gente sabe que, com certeza, Deus colocou vocês no meu caminho, né? Pra hoje eu estar aqui, né? Contando a minha história. E, assim, por baixo ainda tem muitas coisas que às vezes não dá pra gente Um contar. programa é muito pouco. Mas, assim, eu tenho certeza que realmente foi... realmente não, é Deus mesmo que coloca pessoas como vocês, né? Como o Neto, como a Cláudia, como o Paulo Henrique, como o Danilo, como o Josué, né? Na nossa vida, realmente, para nos abençoar, entendeu? Amém. Eles abençoam vocês e, de uma forma, vocês passam a bênção para nós. Então, isso somente agradecer a vocês, entendeu? E Amém. sempre aqui conosco. Quero registrar aqui algumas participações, mandar um abraço pro pessoal da H7 Contábil. Nayara tá mandando mensagem aqui. A Lídia tá falando Hiperfesta Senador Canedo, todos ligadinhos. A Esther é um Eita. exemplo de fé. A Ellen mandando uma hiper história de fé, merecedora de tudo que vem Abraço, conquistando. Ellen. A Tairane, e vê hoje tudo que você sabe, nos inspira todos os dias. O Venerano tá aqui também. O Venerano mandou mensagem: minha inspiração, amor da minha vida. Tem que te convidar pra pescar depois dessa, viu, Venerano? Não perdeu a oportunidade, não. É jogador caro. Ai. A Glaucione também me mandando aqui, boa tarde, graça e paz a todos. Que história linda da Esther, muito guerreira. Deus continue te abençoando e a todos que acreditou em você. O Lucas também, o Lucas falou que valeu a pena cada puxão de orelha, viu? Sogra, da sogra, né? Da sogra. E aí, pra gente encerrar, eu já queria falar aqui quem ganhou. Peraí, José, antes de hoje. você falar o sorteio também, tem o Vitor também, né? Que quem faz toldo pra nós, o Vitor, né? Da empresa de toldo, também que tá nos ouvindo e tá aqui. Olha, Neto, uma excelente história, a história da Esther, né? Uma bela história, a história da Esther. Um abraço pra você, Vitor. E aí, Josué, vamos pro sorteio que nós estamos, olha, Vamos pro sorteio, na hora a de Edna já finalizar tá o nosso podando programa. ali, já vai censurar e cortar o microfone nosso. Vamos lá. Nós temos hoje 2 ganhadores que ganharam aí um voucher de R$200 cada um para comprar em qualquer loja Hiperfesta do Brasil. E os ganhadores foram a Caterine, final do celular dela é 3210,
E o Diego Mendes, final do celular é 6920. Parabéns. O pessoal vai entrar em contato com vocês pelo Instagram ou pelo WhatsApp para poder marcar aí. Esther, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra ter você aqui, ouvir sua história. E é isso. Eu que agradeço. Paulo e Danilo, rapidinho nas considerações finais, que eu quero que a Esther deixe um conselho para quem está ouvindo essa história de fé dela. Amém. Obrigado, Esther, pela essa história de fé que você tem. Obrigado você, ouvinte, que acompanhou nós. Essa história maravilhosa. Sei que vai exercer muita fé em você aí que ouviu, né? Vai pegar o caminho da Esther, né, Esther? Que vai ser um caminho de vitória. Um abraço. Amém, é isso aí. Ouvir a história da Esther, né, de empregada doméstica, empresária da Hiperfesta, é uma bênção, realmente, uma pessoa assim, que eu tenho um amor, um carinho muito grande. Esther, muito obrigado por ter me ensinado a fazer café direito. Vai. Mas eu quero agradecer de verdade, muito obrigado, Esther, por estar aqui conosco. Você é uma pessoa muito importante, muito querida por nós, né? E abençoar a sua vida, que Deus realmente continue te abençoando seus negócios. Agradecer meus colegas aqui da mesa e os nossos ouvintes por mais esse maravilhoso, abençoado Hipercast. E semana que vem tem de novo, né? Tem semana de novo, que vem, né? 5 da tarde, toda segunda-feira na Vinha FM. É isso aí. A Edna tá me lembrando aqui, né, que nome de Esther é nome de rainha. Não é isso, Edna? Nome de rainha. Esther nasceu para reinar, viu, Esther? A Edna tá Esther, ligada. já dando as suas palavras finais, as suas considerações finais, deixa um conselho para alguém que está nos ouvindo, né, que se inspirou na sua história de perseverança e de fé. Então, né, pessoal, seja, como fala, aquilo, né, que você queira, aquilo que você sonha, que você deseja do seu coração. E, primeiramente, né, Deus vai fazer. Segundamente, você ter fé. Amém. Ter fé, ter propósito naquilo que você realmente deseja. E não desista fácil, entendeu? Às vezes a gente, como fala, vem muitas coisas para tirar você do foco. Mas você continua naquele propósito, naquela fé, na oração. Entendeu? Que Deus realmente vai realizar o desejo do seu coração. E que Deus possa, né, abençoar realmente a cada um que nos ouviu, que está aqui ouvindo, meus amigos, né, que estão, um monte de gente falou que está ouvindo. Obrigada, gente, pela força. Só quero agradecer a Cláudia também, que mandou mensagem para mim, que ela sabe, né, como é que eu fico. Cláudia, obrigada por tudo mesmo. E um beijo para todo mundo, as minhas meninas que estão lá, né, na Hiperfesta, todo mundo. Um beijo para todo mundo e agradecer a vocês também. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de vocês cada vez mais, que vocês vão em lugares mais altos, naqueles lugares que vocês sonham. E assim, que eu desejo para vocês. Amém. E obrigada Amém. por tudo. Amém. Obrigado, Esther. Aproveitando, né, também, já estamos com o nosso tempo estourado. Quero só mandar um abraço para Lara, né, esposa do Rafael, e pro meu xará, né, que tá fazendo aniversário hoje, José Rafael. Eu tenho certeza que vocês colocaram o nome dele de José em homenagem a mim, viu? Se você for entrar nessa história, eu vou contar a história do Deixa Zé pro próximo Felipe. episódio. É isso aí, gente. Muito obrigado, ouvintes, pela sua audiência. Foi muito bom ter você aqui na Vinha FM. Segunda-feira que vem, às 17 horas, nós estaremos aqui ao vivo com um novo convidado e um novo episódio para gerar fé no seu coração, para você empreender nesse país, que é sempre um desafio, mas há sempre uma bênção de Deus à sua espera. Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Você ouviu na Vinha FM Hipercast. Vinha FM.